Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da aula 1 da disciplina de materiais elétricos e dispositivos. Essa aula se chama Introdução, Propriedades e Características Gerais dos Materiais. Então, nessa segunda parte da aula 1, nós vamos hoje nos preocupar em estudar propriedades dos materiais. Eu coloquei aqui os tópicos que nós vamos abordar ao longo dessa aula. Então, como eu disse, nós vamos estudar as propriedades dos materiais. Na primeira parte da aula 1, nós estudamos caracterização geral dos materiais, tipos de materiais, classificamos ele entre metálicos, cerâmicas, polímeros, compósitos. Relembramos alguns aspectos básicos de estrutura atômica, ligações. Falamos também sobre a organização dos átomos para constituir o material, falamos sobre estruturas moleculares, cristalinas, amorfas. Então, se você ainda não estudou a primeira parte da aula 1, eu vou deixar aqui nos cards o link para você acessar. Agora, nessa segunda parte da aula 1, dentro aqui das propriedades dos materiais, nós temos várias vertentes para estudar. Nós temos as propriedades óticas, térmicas, mecânicas, elétricas e magnéticas. O que vai acontecer? As propriedades elétricas e magnéticas, essas duas últimas aqui, gente, elas são o nosso foco maior aqui na disciplina. Então, para essas duas, nós vamos dedicar um tempo especial nos próximos capítulos. Então, hoje, aqui nessa aula introdutória, nós vamos estudar as três primeiras propriedades: óticas, térmicas e mecânicas. Essas outras duas aqui, como eu disse, nós vamos estudar em capítulos específicos no decorrer da disciplina. Começaremos estudando as propriedades óticas. Quando nós pensamos em estudar propriedades óticas, nós estamos querendo investigar a resposta de um material à exposição a uma radiação eletromagnética, e, em particular, a luz visível. Sabemos que a luz visível, ela pode ser representada por meio de uma onda eletromagnética. Vejam aqui esse desenho que eu mostro a representação esquemática da natureza da onda eletromagnética. Então, nós temos aqui em azul os vetores representativos de campo elétrico. Em vermelho, nós temos a representação do campo magnético. E em preto, nós temos aqui o vetor velocidade, que é o vetor de movimento, de velocidade da onda. Nós vamos estudar com detalhes em eletromagnetismo que um campo elétrico que varia no tempo, ele produz um campo magnético. Esse campo magnético, ele variando no tempo, também produz um campo elétrico. E assim sucessivamente, esses campos eles vão interagindo entre eles, de forma que, como vocês podem observar aqui na representação vetorial, o campo elétrico e magnético eles vão ser perpendiculares entre eles, e a direção do vetor velocidade também vai ser perpendicular a esses dois vetores de campo elétrico e campo magnético. Conforme vocês observam aqui, ó, E representativo do campo elétrico, o B está representando aqui o campo magnético e V o movimento da onda, a velocidade. Todos eles são perpendiculares entre eles. Então, isso, né, todos esses processos, como eu disse, vamos entender melhor em eletromagnetismo. Mas quando pensamos em uma radiação eletromagnética, e em particular aqui agora o que nos interessa é a luz visível, nós estamos pensando em uma onda com essa natureza.
Então, para nós nos situarmos melhor, eu coloquei aqui o espectro da luz visível. Nós temos representando uma onda eletromagnética aqui de diferentes comprimentos de onda. Então, começa lá com os raios gama, aqui no desenho, representando os menores comprimentos de onda. E depois nós vamos aumentando esse comprimento de onda com os raios X, ultravioleta, depois nós temos aqui o espectro da luz visível, depois do espectro da luz visível temos o infravermelho e aí as ondas de rádio. Bom, dentro do espectro visível, gente, o que é importante nós sabermos? Ele começa aqui, lá do violeta, aqui o comprimento de onda, aproximadamente, do início do espectro da luz visível, que representa a cor violeta, é por volta de 380 nanômetros. E aí nós vamos aumentando o comprimento de onda até que o maior comprimento de onda dentro do espectro de luz visível é aproximadamente 750 nanômetros, que representam o vermelho. Esse espectro da luz visível que vocês estão vendo aí é luz visível ao olho humano, porque dependendo do animal, ele pode ter um espectro visível diferente. Bom, existe uma equação muito famosa na ondulatória que relaciona a velocidade de propagação da onda, o comprimento de onda e a frequência da onda. Então, nós temos aí V é igual a lambda F. O que significa o V? O V é a velocidade de propagação da onda, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência da onda. Observem, então, que aqui, conforme a gente pode observar, se nós estivermos considerando uma mesma velocidade de propagação, por exemplo, a velocidade de propagação da luz no vácuo, nós sabemos que é aproximadamente 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, se nós imaginarmos essa velocidade aqui fixa, à medida que nós aumentamos o comprimento de onda, a frequência diminui. Para a velocidade fixa, o lambda e o f são grandezas inversamente proporcionais. Então, nós estamos vendo até isso aqui, ó, no desenho. Tá vendo que aqui no começo, para os menores valores de lambda, os menores comprimentos de onda, nós temos as maiores frequências. E à medida que nós vamos aumentando lambda, a frequência vai diminuindo. Quando nós pensamos na natureza da luz, nós não podemos ficar limitados apenas à ideia de onda. Sabemos que a luz, muitas vezes, ela também precisa ser representada a partir de um modelo de partícula. É daí que surge a ideia de dualidade onda-partícula da luz. Então, em 1905, Einstein propõe que a luz, muitas vezes, se comporta como se fosse uma corrente de pacotes, mais tarde denominados de fótons, que carregam energia de forma discreta, denominados quanta de luz. Então, para a gente calcular a energia de um fóton a partir do comprimento de onda, nós temos essa equação. Essa equação, gente, ela já entra dentro da parte de conhecimento quântico, porque, conforme eu disse para vocês, para explicar alguns fenômenos que envolvem a luz, pode ser que nós vamos utilizar a natureza ondulatória, e isso é suficiente, mas para explicar alguns outros fenômenos, pode ser que nós precisemos do conceito de fótons, que são esses pacotes, né, que carregam energia de forma discreta, essa outra maneira de entender a luz. Então, essa equação aqui, o que nós temos? O E representa a energia do fóton.
H representa a constante de Planck. Essa constante, ela tem um valor muito pequeno, olha aí, 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundo. O c é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, e lambda é o comprimento de onda. Bom, então, a partir dessas grandezas, da constante de Planck, da velocidade da luz e do comprimento de onda, nós podemos chegar na energia do fóton, que são esses pacotinhos que carregam essa energia de forma discreta. Bom, se nós quisermos representar essa mesma equação de uma outra forma, nós temos essa possibilidade aqui, ó. E é igual a H vezes F. Por quê, gente? C sobre lambda, voltando na fórmula que nós vimos na tela anterior, se nós dividirmos a velocidade de propagação da luz pelo comprimento de onda dela, nós vamos obter a frequência dessa onda. Então, aqui, se não quisermos representar por C sobre lambda, podemos colocar simplesmente F. Então, H, que é a constante de Planck, vezes a frequência da onda, nos dá a energia de um fóton. Agora que nós já conseguimos entender melhor a natureza da luz, vamos estudar as interações da luz com os materiais sólidos. Então, veja, eu coloquei aqui um material sólido genérico de cor cinza e nós temos diferentes representações de feixes de luz. Notem que o I0, representado aqui pela cor vermelha, ele indica a intensidade do feixe de luz incidente, o feixe de luz que incide sobre o material. Bom, a partir disso, dependendo do material, nós vamos ter diferentes fenômenos acontecendo. Então, aqui nós temos IT, representado aqui com cor verde, que mostra para nós a intensidade do feixe de luz que vai ser transmitida, que vai atravessar o material e continuar a trajetória aqui depois do material. Isso é luz transmitida, IT. Nós temos também representado pela cor azul, o IR, que é a intensidade do feixe de luz que é refletida. E além disso, temos aqui IA, que é a intensidade do feixe de luz absorvida. Sabemos que se nós pegarmos e somarmos a intensidade dos feixes transmitido, refletido e absorvido, isso vai ser igual à intensidade do feixe de luz total que incidiu sobre o material. Dependendo do tipo de material, nós vamos ter cada um desses fenômenos aqui acontecendo em maior ou menor intensidade. Para vocês visualizarem melhor como acontecem os fenômenos que vimos na tela anterior, aqui tem uma figura que mostra, então, o feixe de luz incidente. E aqui nesse primeiro caso, à esquerda, nós observamos que essa energia ela é toda absorvida pelo material. Então, aqui está o processo de absorção. Agora, nessa segunda figura, nós vemos aqui que o feixe de luz incidente, ele vai ser refletido. Então, aqui nós temos o feixe de luz refletido. Esse é o processo de reflexão. E o processo de transmissão, ele é mostrado aqui nessa terceira figura, onde nós temos o feixe de luz incidente, esse feixe de luz consegue passar pelo material, e aqui nós temos, então, o feixe de luz transmitido. Existem outras possibilidades, porque esses feixes de luz podem sofrer alterações na sua trajetória. Isso nós vamos estudar daqui a algumas telas. Vamos agora tentar entender quais as diferenças que existem entre materiais transparentes, translúcidos e opacos. Então, os materiais transparentes, eles são capazes de transmitir a luz
com absorção e reflexão relativamente pequenas. Então, em materiais transparentes, o fenômeno que prevalece é da transmissão da luz. Já os materiais translúcidos, neles a luz é transmitida através desses materiais de uma maneira difusa, ou seja, a luz é espalhada no seu interior de forma que os objetos não podem ser distinguidos com clareza quando observados por esse material. Então, o que acontece é que a transmissão da luz nos materiais translúcidos acontece de uma maneira difusa, diferente do que acontece com os materiais transparentes. E nos materiais opacos, eles são impenetráveis à transmissão de luz visível, ou seja, o fenômeno de transmissão não acontece nos materiais opacos. Vamos ver algumas figuras para que esses conceitos fiquem mais claros. Então, agora vamos ver aqui a representação, primeiro, de um meio transparente. Então, nós temos o raio de luz. O raio de luz, quando incide e passa aqui pelo meio transparente, notem que não acontece nenhuma alteração da trajetória do raio de luz. Então, um observador que está do outro lado aqui desse meio transparente, ele consegue observar com clareza um objeto que está do lado oposto do meio. Aqui nós temos a figura, então, representando um exemplo de meio transparente. Podemos imaginar num vidro transparente ou numa película bem fina de água. Nós conseguimos enxergar com clareza do outro lado desse meio, né? Conforme nós estamos vendo aqui a borboleta. Agora, vamos analisar o meio translúcido. O que acontece no meio translúcido? Conforme falamos anteriormente, no meio translúcido, o raio de luz, quando ele incide aqui no meio translúcido, ele é transmitido de forma difusa, ou seja, os raios de luz, eles sofrem alteração da trajetória deles. Eles são transmitidos, existe transmissão aqui dos raios de luz, dos feixes de luz, só que isso acontece de forma difusa, com essa alteração da trajetória. Então, o observador aqui, ele consegue ver o objeto do outro lado do meio translúcido? Ele consegue ver que existe um objeto, só que ele não consegue enxergar esse objeto com clareza. Então, podemos imaginar aí, por exemplo, aqui um vidro translúcido, nós conseguimos enxergar que existe o objeto do outro lado dele, mas não conseguimos ver a borboleta com clareza. Por fim, temos aqui o meio opaco. O que acontece aqui no meio opaco é que não há fenômeno de transmissão de feixe de luz. Então, aqui os raios incidiram, não há transmissão, então o observador ele não consegue enxergar o que existe do outro lado do meio opaco. Então, aqui nós conseguimos imaginar, por exemplo, um meio opaco, madeira, um metal, que então não permite que nós possamos enxergar além dele. Então, nós não conseguimos agora enxergar a borboletinha que está aí atrás. Aqui nós vamos agora compreender qual que é a diferença entre um vidro transparente e um vidro translúcido. O vidro translúcido, ele é um vidro plano, com pelo menos uma superfície irregular e que possui como grande diferença para o vidro plano liso o de não permitir a visualização nítida das imagens que se encontram no outro plano. O feixe de luz, ao incidir em um vidro plano liso, tem parte da luz refletida, parte absorvida e parte transmitida diretamente para o outro plano. Isso é no vidro plano liso. Agora, no vidro translúcido, também acontecem esses três processos, ou seja,
Parte da luz é refletida, parte é absorvida e parte é transmitida. Só que o feixe de luz que atravessa o material, ele muda de direção. Ou melhor, a luz se difunde no interior do material e sai no outro plano em todas as direções, como uma luz difusa. Então, vamos ver isso daqui por meio de um desenho. Então, aqui nós temos o vidro transparente, né, que é um vidro plano liso. Observem aqui que o feixe de luz incidente, um pouco dele é refletido, um pouco é absorvido, e a parte que é transmitida aqui, ela é transmitida diretamente para o outro plano, sem sofrer alteração de trajetória. Agora, no vidro translúcido, nós temos o feixe de luz incidente, temos um pouco refletido, temos um pouco absorvido. Agora, a parte que é transmitida para o outro lado do vidro, ele tem esse processo de mudar de direção o feixe de luz. A luz se difunde no interior do material e sai aqui em todas as direções. Então, aqui agora, nós temos um vidro translúcido em que não é possível enxergar com nitidez através dele. Então, para isso, nós vemos aqui que esse vidro transparente, ele é um vidro plano e liso, e esse vidro translúcido, ele é um vidro plano com pelo menos uma superfície irregular. Agora falaremos sobre interações atômicas e eletrônicas. Nós temos duas interações que vamos estudar aqui, que primeiramente vamos falar sobre a polarização eletrônica e depois sobre transição eletrônica. O que é polarização eletrônica? Aqui nós temos a representação simplificada de um átomo, de um material que não tem luz transmitida no interior dele. Então, nós temos o núcleo com carga positiva e em volta aqui sabemos da existência da eletrosfera que tem carga negativa. Quando a luz é transmitida no interior do material, acontece esse fenômeno, gente. Veja aqui, são criados polos atômicos. Observem que há uma distorção na nuvem de elétrons. Dessa distorção, quais são as consequências disso? Primeiro, uma parte da energia da radiação pode ser absorvida. Essa energia da radiação que é absorvida vai entrar nesse processo de polarização, uma vez que isso daqui gasta energia, demanda energia. E as ondas de luz, elas têm as suas velocidades reduzidas conforme passam através do meio. Isso daqui é o fenômeno manifestado como refração. Então, a refração, ela pode ser vista como uma consequência desse processo de polarização eletrônica, criação de polos, que acontece quando a luz é transmitida no interior do material. Vamos voltar a falar sobre refração daqui a pouco. Além da polarização eletrônica, um outro processo que é importante, que nos interessa aqui, é a transição eletrônica. O que acontece, gente? Nós temos nesse desenho aqui representado os níveis de energia da eletrosfera, igual nós comentamos com mais detalhes na aula anterior. Bom, nós sabemos que o elétron, para ele conseguir passar de um nível para outro, ele precisa mudar o estado de energia dele. Ou ele vai absorver ou liberar energia para poder mudar de um estado para outro, de um nível para outro. Então, nesse exemplo aqui, observem que nós estamos aqui olhando com mais atenção um elétron que está aqui no nível de energia E2. Observem que os níveis de energia vão aumentando aqui à medida que nós vamos para cima. Então, vamos imaginar que existe um fóton incidente com frequência F. Então, um fóton de luz incide aqui sobre esse elétron. O que vai acontecer?
Bom, esse elétron, ele vai, a partir dessa absorção de energia do fóton, ele vai conseguir passar para um nível de energia maior. Então, nesse caso da figura, ele está passando do E2 aqui para o E4. Qual que é o gap, né? A diferença de energia entre o nível que ele estava e o nível que ele foi. É claro que esse gap, esse ΔE aqui, ele vai ser a energia do nível 4 menos a energia do nível 2, E4 menos E2. Gente, para que ele possa fazer isso, essa quantidade de energia que o fóton fornece para ele aqui tem que ser exatamente essa quantidade de energia ΔE que ele vai precisar para poder passar para esse nível superior. Então, esse ΔE, que é a energia que ele precisa, conforme nós vimos lá no início, a energia do fóton pode ser calculada a partir de H vezes F. H é a constante de Planck e F é a frequência aqui de incidência do fóton. Observações importantes. Existem apenas valores específicos de ΔE entre os níveis de energia. Isso vocês sabem, né? Esses saltos aqui são discretos, eles não são contínuos. Apenas os fótons com frequências que correspondem aos possíveis valores de ΔE para o átomo podem ser absorvidos pelas transições eletrônicas. Então, é o que eu disse para vocês. Apenas os fótons com essas frequências aqui, que vai corresponder exatamente ao ΔE que ele precisa para poder mudar de nível, é que vão poder fornecer essa energia para o elétron fazer essa mudança de nível. Toda a energia de um fóton é absorvido em cada evento de excitação. Então, não existe um fóton aqui com uma energia incidir sobre o elétron e o elétron usar só parte dessa energia para sair de um nível para outro. Toda a energia do fóton é absorvida pelo elétron. Essa energia, né, esse fóton incidente com frequência F, ele vai ter que fornecer uma quantidade de energia que é exatamente a quantidade que ele precisa, o elétron precisa, para poder fazer esse salto. Um elétron estimulado, ele não pode permanecer indefinidamente em um estado excitado. Após um curto intervalo de tempo, ele decai novamente para o seu estado fundamental. Então, ele absorve energia, ele pula aqui, né, para um nível de energia maior, só que isso não permanece por um longo intervalo de tempo. Após um curto intervalo de tempo, ele decai novamente para o seu estado fundamental e quando faz isso, evidentemente, ele libera energia. Vamos falar um pouquinho agora, de forma específica, sobre a interação da luz com metais e depois falamos em não metais. Bom, nos metais, gente, o que acontece é que as frequências da luz visível, elas são absorvidas pelos metais devido à disponibilidade quase contínua de estados eletrônicos vazios. De fato, os metais eles são opacos numa faixa que vai desde as ondas de rádio até mais ou menos metade do espectro ultravioleta. Então, para a luz visível, os metais são opacos. No entanto, eles são transparentes a radiações de mais alta frequência, que são os raios X e gama. Então, temos aqui uma figura para facilitar a nossa compreensão. Vejam aqui que nós temos estados preenchidos aqui e estados vazios aqui em cima. Essa energia representada aqui como energia de Fermi, ela representa, de uma maneira simples falando, como se fosse a média das energias dos níveis quânticos com probabilidade de ocupação. Então, vamos considerar que daqui para baixo os estados estão preenchidos e daqui para cima os estados são vazios. Conforme nós lemos aqui, as frequências da luz visível, elas são facilmente absorvidas pelos metais porque existe uma disponibilidade quase contínua de estados eletrônicos vazios. Então,
é fácil, né, aqui nós termos uma energia de fóton que o elétron pode absorver para ele poder conseguir dar um pulo aqui, para ele conseguir passar de um nível de energia menor para um nível de energia maior, já que há aqui uma disponibilidade quase contínua de estados eletrônicos vazios. Bom, então, observem que conforme nós falamos, nós temos aqui um elétron desse nível de energia aqui menor, ele vai absorver a energia de um fóton que incidiu aqui sobre o material. Essa quantidade de energia absorvida, ela tem que ser exatamente igual à quantidade de energia ΔE que ele precisa para poder passar de um nível para outro. Então, aqui ele conseguiu passar para esse nível de energia maior. Sabemos que ele não vai ficar aqui de forma indefinida. Aqui desse lado da figura, nós enxergamos que depois essa energia ela é liberada. Então, o elétron passa desse estado de energia maior, volta lá para o estado fundamental dele, e aí, então, nós temos um fóton emitido. Nos metais, a maior parte da luz absorvida na superfície dele é reemitida na forma de luz visível com o mesmo comprimento de onda, ou seja, nós temos uma luz refletida. A refletividade da maioria dos metais está entre 0,9 e 0,95, ou seja, nós temos um elevado fator aqui de luz absorvida que é reemitida na forma de luz refletida dos metais. Agora, vamos tentar entender por que alguns metais eles têm aparência mais prateada, brilhante, enquanto outros têm uma aparência mais amarelada e alaranjada. Se o metal tiver uma aparência prateada brilhante, quando exposto à luz branca, isso significa uma alta reflexão ao longo de toda a faixa do visível. Isso significa que as composições de fótons dos feixes incidente e refletido são similares. Então, como exemplo, nós temos alumínio e prata. Esses metais que têm essa aparência prateada brilhante, eles conseguem fazer reflexão ao longo de toda a faixa do visível. Já o cobre e o ouro, que possuem aparência vermelha alaranjada e vermelha amarelada, eles têm essa aparência porque a parte dos fótons com menores comprimentos de onda não é reemitida como luz visível. Então, nesse caso aqui, desses metais que têm cor mais amarelada, alaranjada, eles só conseguem refletir como luz visível os fótons que têm comprimentos de ondas maiores, que são ali aquelas cores próximas, né, do amarelo, laranja e vermelho. Por isso que ele apresenta essa cor aqui. Os metais prateados, eles conseguem fazer reflexão ao longo de toda a faixa do visível, de todos os comprimentos de onda. Por isso que as composições dos fótons dos feixes incidente e refletido são similares e ele vai apresentar essa aparência prateada. Vamos agora falar um pouquinho sobre os não metais. Além dos fenômenos de reflexão e absorção, nos não metais também acontecem os fenômenos de transmissão e refração. Vamos lembrar o que é a refração. A refração é um fenômeno em que a luz transmitida para o interior de materiais sofre um decréscimo de velocidade e, como consequência, ela é inclinada desde a interface do material. Então, nós temos nessa figura a representação do fenômeno de refração. Então, aqui temos o feixe de luz incidente. Vai acontecer aqui um decréscimo, uma redução da velocidade de propagação da luz, e aí, como consequência, nós vamos ver que esse feixe vai sofrer uma inclinação. Existe uma fórmula que nós associamos ao fenômeno de refração, que é N igual a C sobre V.
N é o índice de refração característico do meio. O C é a velocidade da luz no vácuo, que é o 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E V é a velocidade da luz no meio. Notem, então, que o índice de refração do meio e a velocidade da luz no meio são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto menor aqui for a velocidade de propagação da luz no meio, maior vai ser o índice de refração dele. Anteriormente, nós dissemos que o fenômeno de refração ele está relacionado à polarização que acontece quando um feixe de luz é transmitido no interior do material. Então, veja bem, a refração ela acontece devido ao retardo da radiação que decorre da polarização eletrônica. A polarização eletrônica, lembrando, é o que falamos, que acontece quando são formados polos na estrutura atômica do material devido ao feixe de luz que é transmitido no interior dele. Então, nós vimos que acontece um desvio da nuvem de elétrons com a criação de polos. Dessa maneira, o tamanho dos átomos ou dos íons constituintes de um material tem grande relevância para o efeito da refração. Em geral, quanto maior for o átomo ou o íon, maior será a polarização eletrônica e, consequentemente, menor será a velocidade da luz no meio e maior será o índice de refração. Por exemplo, o índice de refração para um vidro de cal de soda típico é aproximadamente 1,5. Se houver a adição do monóxido de chumbo, PbO, o índice de refração pode subir para cerca de 2,1. Acontece esse processo aqui. Então, quanto maior for o átomo ou o íon, vai acontecer maior polarização eletrônica, consequentemente, vai acontecer uma redução mais significativa da velocidade da luz nesse meio e, consequentemente, vai aumentar o índice de refração do material. Para entender a cor nos não metais, nós vamos primeiramente analisar essa figura. Essa figura aqui, gente, nos faz lembrar do processo de transição eletrônica que falamos anteriormente. Se vocês voltarem algumas telas anteriores e olharem essa figura aqui que estudamos para o caso dos metais, vocês vão ver que ela é bem parecida, só que nos metais não existe esse gap. Então, olha aqui, nós temos energia, nós estamos falando em termos de energia, e a energia vai subindo aqui à medida que nós vamos passando para os níveis superiores. Aqui nós temos, na parte de baixo, a banda de valência, que representa o nível de energia dos elétrons que estão na camada de valência dos átomos. Depois, nós temos aqui um gap de energia para depois chegar nessa banda de condução. Entenda que se o elétron conseguiu sair da banda de valência e chegar na banda de condução, significa que ele conseguiu se livrar, significa que ele virou um elétron livre. Bom, para isso acontecer lá no metal, se vocês não lembram, volta algumas telas e olhem lá de novo a figura, porque lá não existe esse gap. A banda de condução, ela está praticamente superposta aqui à banda de valência. Então, para o elétron conseguir sair da banda de valência e chegar na banda de condução é muito fácil, por isso que existem muitos elétrons livres nos materiais metálicos. Agora, aqui, quando nós estamos pensando em materiais que não são metálicos, existe esse nível de energia, de gap, que o elétron tem que vencer para ele deixar a banda de valência do seu átomo e chegar aqui na banda de condução e virar um elétron livre. Quando isso acontece, observem que ele tem que, logicamente, absorver energia. Então, ele absorveu energia de um fóton, essa energia ela é
uma energia suficiente para ele poder vencer essa camada de gap e chegar aqui na banda de condução. Quando ele está aqui na banda de condução, observe que nós temos um elétron livre excitado. Ele não fica aqui de maneira indefinida, conforme a gente já falou anteriormente. Então, olha, aqui está indicado que ele deixou um buraco aqui na banda de valência, agora ele veio aqui para a banda de condução, só que para ele voltar aqui da banda de condução para a banda de valência, ele vai ter que liberar energia. Então, nós temos aqui um fóton emitido. Nós vamos estudar nos capítulos seguintes o que a presença ou ausência desse gap e o que o tamanho desse gap aqui em termos de energia influencia no comportamento elétrico dos materiais. Então, nós vamos estudar a diferença desses comportamentos para os materiais condutores, isolantes e semicondutores. Isso vai acontecer nos próximos capítulos. Eu estou falando isso aqui agora para vocês, para a gente entender essa questão da propriedade óptica relacionada à cor. Com base na figura que acabamos de analisar, nós temos que pensar que a cor é uma combinação dos comprimentos de onda que são reemitidos após absorção. Então, veja, se nós pensarmos no espectro visível, o comprimento mínimo de luz visível para o olho humano está próximo de 0,4 micrômetros, e isso corresponde ali à cor violeta. Isso indica para nós uma energia de fóton de 3,1 eletrovольт. Bom, como que foi calculada essa energia? Essa energia pode ser obtida a partir da fórmula que estudamos anteriormente, que diz que a energia do fóton E é igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz no vácuo dividido pelo comprimento de onda lambda. Então, se a gente observar, a energia do fóton é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia do fóton. Então, eu estou colocando aqui o comprimento de onda mínimo do espectro de luz visível, que é o violeta, e nesse caso, a gente vai obter a energia máxima de fóton, que é 3,1 eletrovольт, por meio dessa fórmula aqui. Bom, a partir disso, o que a gente conclui? Nenhuma luz visível é absorvida por materiais que possuem gap entre as bandas maior que 3,1 eletrovольт. Então, voltando na figura anterior, se aquele gap entre banda de valência e banda de condução, ele for maior que 3,1 eletrovольt, isso significa que nenhuma luz visível vai ser absorvida por esses materiais. Nesse caso, se esses materiais forem puros, eles vão ser transparentes e incolores, como é o caso, por exemplo, do diamante. Então, se esse gap for maior que 3,1, nenhuma luz visível vai poder ser absorvida pelo material. Se ele for puro, ele vai ser transparente e incolor, como no exemplo do diamante. Continuando o raciocínio, agora, nós podemos pensar que o comprimento máximo de luz visível está próximo de 0,7 micrômetros, que está ali próximo do vermelho. Isso corresponde a uma energia de 1,8 eletrovольт. Eletrovольt, gente, não falei anteriormente, mas é uma unidade de medição de energia em nível atômico. Então, nós estamos falando em termos de energia mesmo, a energia do fóton. Então, para fazer esse cálculo, usamos mais uma vez a formulazinha para cálculo de energia do fóton, agora considerando o comprimento de onda máximo aqui, que está dentro do espectro visível. E aí, nós vamos obter a energia de fóton mínima, que deu aí próximo de 1,8 eletrovольt. Então,
Toda a luz visível, ela pode ser absorvida por materiais que possuem gap entre as bandas menor que 1,8 eletrovolt. Então, nessa situação que os gaps são menores que 1,8 eletrovolt, os materiais eles podem conseguir absorver todo o espectro de luz visível. Assim, eles vão ser opacos, como por exemplo, o silício. Agora, os materiais que têm gaps de energia que estão entre esses dois extremos, mínimo e máximo que nós falamos, se os fótons deles, né, se o gap de energia deles tiver entre 1,8 eletrovolt e 3,1 eletrovolt, eles podem absorver apenas uma parte do espectro visível, o que faz com que eles possam exibir uma aparência colorida, dependendo aí da faixa que ele vai conseguir absorver e reemitir depois do espectro visível. Então, nós temos, por exemplo, aí o rubi. A presença de impurezas podem introduzir níveis intermediários na região de espaçamento, fazendo com que sejam emitidos fótons com energia menor do que a do gap. Então, quando a gente adiciona impurezas, a gente altera esses níveis de energia, esses gaps de energia do material. Por exemplo, um monocristal de óxido de alumínio de alta pureza, que é a safira, é incolor. O rubi, que possui a coloração vermelha brilhante, é simplesmente safira, a qual se adicionou óxido de cromo num teor de 0,5 a 2%. O íon do cromo 3+, introduz níveis de impureza no gap do material e, consequentemente, altera essa faixa, né, de energia que ele pode absorver do espectro visível, e isso faz com que ele passe a aparentar outra cor. Agora nós vamos passar para a análise das propriedades térmicas. Quando falamos que vamos estudar propriedades térmicas de um material, na verdade nós estamos querendo investigar a resposta desse material à aplicação de calor. Então, dentro das propriedades térmicas, nós vamos estudar alguns aspectos, como a capacidade calorífica vibracional, a expansão térmica, a condutividade térmica e a tensão térmica. Vamos começar falando sobre a capacidade calorífica. Essa capacidade calorífica, gente, é uma propriedade indicativa da habilidade de um material em absorver calor da sua vizinhança externa. Representa a quantidade de energia necessária para produzir um aumento unitário na temperatura do material. Então, em termos matemáticos, nós podemos definir capacidade calorífica usando C maiúsculo, e C maiúsculo vai ser igual a dQ sobre dt. O C é a capacidade calorífica, o dQ é a quantidade de energia necessária para produzir uma variação de temperatura dt. E o dt aí no denominador é a própria variação de temperatura. Geralmente, nós usamos também uma outra grandeza para relacionar essa capacidade do material em absorver calor da sua vizinhança externa, que é o calor específico. O calor específico, nós usamos a letra C minúscula para representar ele. Bom, o calor específico ele está diretamente relacionado à capacidade calorífica, só que ele indica a capacidade calorífera por unidade de massa. Então, as unidades de calor específico, elas estão aqui, ó, em caloria por grama grau Celsius ou joule por quilograma Kelvin. Essas são as unidades geralmente utilizadas para representar calor específico. Enquanto que a unidade aqui da capacidade calorífica, ela é energia por temperatura. Olha aqui, o calor específico é energia por massa vezes
temperatura. Então, por isso que aqui, que o calor específico indica capacidade calorífica por unidade de massa. Então, quando a gente pensa em calor específico, na verdade, nós estamos pensando na quantidade de energia que a gente precisa para poder elevar a temperatura de um material quando consideramos uma determinada massa desse material. Para ficar mais claro, eu coloquei aqui alguns exemplos. Ó. A água, ela possui um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius, o ferro 0,11 calorias por grama grau Celsius e a prata 0,056 caloria por grama grau Celsius. Vamos interpretar esse número? Isso significa que a água, na verdade, 1 grama de água precisa de uma energia de 1 caloria para poder aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. A prata, ela precisa apenas de 0,056 calorias para poder aumentar 1 grama de prata em uma temperatura de 1 grau Celsius, para poder aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, conforme vocês podem ver aí, geralmente os metais, eles possuem baixo calor específico. Quanto maior for o calor específico de um material, significa que ele demanda mais energia para poder aumentar a temperatura dele. Um outro fenômeno relacionado às propriedades térmicas é a capacidade calorífica vibracional. Vamos tentar entendê-la. Os átomos nos materiais sólidos, eles estão vibrando constantemente em frequências muito altas e de forma acoplada com os átomos adjacentes. Isso forma ondas que se propagam pelo material. A energia térmica vibracional se comporta de maneira que apenas certos valores de energia são permitidos. Também aqui é discreto, é quantizado. Um único quantum de energia vibracional é chamado de fônon. Então, para entender melhor essa ideia, eu coloquei aqui uma figura que representa a organização dos átomos nos materiais sólidos nessa constante vibração em frequências altas. Vocês observam aqui que em laranja nós temos a representação como se fossem as posições normais de átomos na rede. E aqui em azul nós temos as posições deslocadas devido às vibrações. Então, eles estão nessa constante vibração, de forma que a energia térmica vibracional, ela se comporta de maneira também quantizada e cada quantum de energia vibracional é chamado de fônon. As vibrações dos átomos adjacentes, embora esses átomos adjacentes a princípio sejam independentes, as vibrações entre eles elas estão acopladas devido às ligações atômicas. Esse fenômeno relacionado à capacidade calorífica vibracional, ele está relacionado a duas propriedades muito importantes. A primeira é o espalhamento térmico dos elétrons livres durante a condução eletrônica. Então, nós sabemos que quando elétrons livres estão participando do processo de condução eletrônica, acontece um espalhamento térmico, e isso é relacionado a essa capacidade calorífica vibracional. E, além disso, o transporte de energia durante o processo de condução térmica em um material também está relacionado a essas ondas vibracionais. Sobre agora a expansão térmica, nós sabemos que a maioria dos materiais sólidos se expande quando eles são aquecidos e se contrai quando eles são resfriados. A variação do comprimento em função da temperatura para um material sólido pode ser entendida matematicamente a partir dessa fórmula. Então, veja, ΔL é igual a L0 vezes alfa T vezes ΔT.
Vamos entender o que significam cada uma dessas grandezas. O ΔL é a variação do comprimento que acontece no material, quando ele é exposto, né, a uma variação de temperatura. L0 indica o comprimento inicial do material, o ΔT é o coeficiente linear de expansão térmica, que é característico de cada material, e o ΔT é a variação de temperatura. Aqui eu mostro para vocês, a título de ilustração, alguns valores típicos de coeficiente linear de expansão térmica para alguns materiais. A unidade é graus Celsius a menos 1 vezes 10 elevado à sexta. Então, o alumínio tem o coeficiente linear de 23,6, o ferro 11,8, tungstênio 4,5, magnésia 13,5, sílica fundida 0,4 e o polipropileno tem valores característicos entre 145 e 180. Nós podemos então enxergar que quanto maior foi esse coeficiente linear de expansão, maior vai ser a variação no comprimento do material para uma mesma variação de temperatura. Se nós quisermos relacionar aquela classificação dos materiais que aprendemos entre cerâmicas, metais e polímeros, aqui com a questão da propriedade térmica de expansão, de uma forma geral, nós temos esse esquema que vocês estão vendo aí na tela. Então, nós temos aqui essa flecha indicando o sentido de aumento do coeficiente de expansão térmica. De uma maneira geral, nós temos aqui que as cerâmicas apresentam menores valores de coeficiente, os metais apresentam valores intermediários entre cerâmicas e polímeros tipicamente apresentam maiores valores de coeficiente de expansão térmica. Esse fato das cerâmicas apresentarem valores menores de coeficiente de expansão térmica está relacionado às ligações interatômicas que existem nas cerâmicas, que conforme nós vimos, são ligações fortes. Os metais, gente, eles estão então nesse estado intermediário e atualmente vêm sendo desenvolvidas algumas ligas para poder desenvolver materiais que têm a característica de insensibilidade à variação de temperatura com relação à expansão. Então, para aplicações em que não é interessante acontecer mudança nas dimensões do material quando há variação de temperatura, são utilizadas algumas ligas especiais, especialmente desenvolvidas para esse fim. Agora, os polímeros, eles são a classe de materiais que tipicamente têm maiores valores de coeficiente de expansão térmica. Os polímeros lineares e ramificados são os que apresentam maior valor do coeficiente ΔT. À medida que o número de ligações cruzadas aumenta, acontece redução na expansão térmica. Os menores valores de coeficiente de expansão dentre os polímeros são observados nos polímeros tridimensionais. Se você não lembra aqui o que é um polímero linear, ramificado, volte na última aula que nós conversamos a respeito da estrutura de organização desses materiais. Falaremos agora sobre a condutividade térmica. O que é condutividade térmica? Fenômeno pelo qual o calor é transportado das regiões de mais alta para as de mais baixa temperatura de um material. Nós sabemos, gente, que o calor, ele é uma energia térmica em trânsito que passa espontaneamente de um corpo ou local mais quente para um corpo ou local mais frio.
Então, esse fenômeno de condutividade térmica está relacionado à capacidade do material em transportar calor das regiões de temperatura mais alta para as regiões de temperatura mais baixa no material. A condutividade térmica acontece a partir da contribuição de dois fatores: as ondas de vibração do reticulado, que são os fônons, que já comentamos anteriormente, que é isso, e os elétrons livres. Então, esses dois fenômenos contribuem para a condutividade térmica de um material. Vamos ver as diferenças que acontecem entre materiais metálicos e materiais não metálicos. Nos materiais metálicos de elevada pureza, o transporte de calor por elétrons é mais eficiente do que o transporte de calor por fônons, pois os elétrons são menos facilmente espalhados que os fônons e eles apresentam velocidades maiores. Agora, nos não metais, como no geral os materiais não metálicos muitas vezes não têm muitos elétrons livres, o que acontece com eles? Eles podem ser usados tipicamente como isolantes térmicos, devido justamente ao reduzido número de elétrons livres. Nesses casos, os fônons, eles que são responsáveis pela condução de calor. Os fônons, eles são espalhados por defeitos no reticulado. Então, quanto maior a quantidade de defeito no reticulado, maior vai ser o espalhamento de fônon, e aí nós podemos entender que pior vai ser o processo de condutividade térmica. A partir desse raciocínio, nós podemos afirmar que estruturas cristalinas, elas apresentam condutividade térmica maior do que as estruturas não cristalinas ou estruturas irregulares. Por quê? Porque o espalhamento dos fônons é mais efetivo em estruturas irregulares ou desordenadas. Então, em estruturas organizadas, cristalinas, ocorre menor espalhamento dos fônons e, consequentemente, a condutividade térmica é melhor. Por fim, o último aspecto que falaremos sobre propriedades térmicas são as tensões térmicas. O que são tensões térmicas? São tensões induzidas em um corpo como resultado de variações na temperatura. Nós estamos falando de tensões térmicas. Depois, nas propriedades mecânicas, falaremos sobre tensões mecânicas. Não são o mesmo conceito que tensões elétricas. Geralmente, nós estamos acostumados a trabalhar com tensão elétrica e aí nós confundimos os conceitos. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui nós estamos falando de tensão térmica. Bom, quando que surge uma tensão térmica em um material? Elas surgem nas seguintes condições. Se considerarmos um material aquecido ou resfriado uniformemente, que está sujeito à expansão ou contração livre, não há surgimento de tensão. Então, você tem um material, você alterou a temperatura dele e ele está livre para poder expandir, caso a temperatura tenha aumentado, ou retrair, caso a temperatura tenha diminuído. Então, nesse processo onde ele está livre para poder fazer essa alteração nas dimensões dele, não vai acontecer surgimento de tensão. Mas, se o movimento do material for restringido, por meio, por exemplo, de suportes rígidos nas suas extremidades, serão introduzidas tensões térmicas. Então, nessa primeira situação, a tensão térmica surgiu devido ao aquecimento ou resfriamento de um material de forma uniforme, só que esse material ele não podia se movimentar livremente, ele estava com um movimento restringido. Então, por causa disso, surgiram tensões térmicas. Um outro processo que pode gerar o surgimento de tensão térmica é o seguinte: tensões térmicas também podem ser geradas como resultado de gradientes de temperatura ao longo de um corpo, os quais são causados com frequência
por um aquecimento ou resfriamento rápido. Então, nesse segundo caso aqui, não é como o primeiro. O primeiro, a gente falou que aqueceu ou resfriou o corpo uniformemente. Aqui nesse segundo caso, a gente criou gradiente de temperatura por meio do aquecimento ou resfriamento rápido. Então, continuando, ó, nesse caso, a parte exterior varia de temperatura mais rapidamente do que no interior. E as variações diferenciais nas dimensões servem para restringir a livre expansão ou contração de elementos de volume adjacente no interior da peça. Então, é a própria peça, né, que vai fazendo a restrição da livre expansão ou contração dos elementos adjacentes, porque a parte exterior, ela vai variar de temperatura mais rapidamente do que a parte interior, já que a gente aplicou um gradiente de temperatura aquecendo ou resfriando o corpo muito rápido. Então, isso também faz surgir tensões térmicas nos materiais. Para vocês verem um exemplo prático de aplicação desse conceito de surgimento de tensão térmica devido a esse segundo ponto aqui, devido ao gradiente de temperatura, eu vou deixar aqui no card um vídeo explicando o princípio do processo de têmpora de vidro. E a partir daí nós conseguimos entender por que as propriedades de um vidro comum são tão diferentes das propriedades de um vidro temperado. A explicação para esse fenômeno é justamente o surgimento dessas tensões térmicas aqui que nós acabamos de estudar. Então, eu vou deixar o vídeo aqui, assistam, por favor, porque vocês vão poder compreender de uma maneira mais rápida isso que nós comentamos aqui agora. Vamos agora passar para o estudo das propriedades mecânicas dos materiais. O comportamento mecânico de um material reflete a relação entre a sua resposta ou deformação a uma carga ou força aplicada. Estamos falando de carga ou força mecânica aplicada sobre o material. Quais são as maneiras como uma carga pode ser aplicada sobre um material, em termos mecânicos? Então, eu vou mostrar para vocês algumas figuras que mostram processos diferentes de aplicação de forças em materiais. Então, olha só. A primeira figura aqui, que está à esquerda, representa um processo em que as forças são aplicadas conforme mostra aqui essa setinha. Ó. Em uma extremidade, essa força está num sentido, aqui para cima, e na outra extremidade, a força tem mesma direção, só que sentido oposto, para baixo. Nessa figura, gente, o que acontece é que as linhas tracejadas em azul representam as dimensões do corpo antes da aplicação da força sobre ele. E as linhas em vermelho representam as dimensões do corpo após a aplicação da força sobre ele. Nesse caso, o que está acontecendo? Como nós estamos aplicando essas forças no sentido apresentado aí por F, acontece uma redução da seção transversal do corpo. Se nós compararmos a seção transversal do corpo aqui, nesse desenho em azul, com a seção transversal nova do corpo, após a aplicação da força, nós vemos que ela reduziu. A seção transversal reduziu e aconteceu um alongamento desse corpo, o comprimento dele aumentou. Uma força aplicada dessa maneira é chamada de tração. Agora, aqui do lado direito, nós temos as forças aplicadas aqui de uma maneira diferente. Notem que agora nós temos as forças F representadas pela seta, aqui em cima F está com sentido para baixo e aqui embaixo F está com sentido para cima. Mais uma vez, a linha tracejada em azul representa as dimensões antes da aplicação da força e vermelho depois. Bom, a seção transversal agora do corpo, ela aumentou conforme a gente observa, mas o comprimento aqui do corpo diminuiu. Nesse caso, nós falamos que aconteceu compressão.
Então, como aconteceu aqui um alongamento na tração, nós falamos que a tração, ela produz uma deformação positiva. A compressão, como aconteceu uma diminuição do comprimento do corpo, nós falamos que ela produz uma deformação negativa. Daqui a pouco nós vamos definir melhor o que significa esse conceito de deformação. Além da tração e da compressão, nós temos também outras formas como uma carga pode ser aplicada no material. Então, nós temos do lado esquerdo agora forças de cisalhamento. Observem aqui em azul as dimensões originais e em vermelho as novas dimensões. Então, são aplicadas forças de cisalhamento e o corpo sofre essas alterações na sua estrutura. Por fim, temos também a torção. Aqui na torção, nós temos em flechas rosas aqui, né, mais uma vez, mostrando o torque, né, aplicado sobre esse corpo, nesse processo de torção. Agora, nós definiremos tensão mecânica e deformação mecânica. O nosso foco, gente, aqui agora vai ser estudar as forças de tração e de compressão. As forças de cisalhamento e torção, nós não vamos entrar em detalhes. Então, tudo que nós falarmos a partir de agora vai ser para tração e compressão. O que é tensão mecânica? A tensão mecânica, ela indica a resposta interna de um material à aplicação de uma carga mecânica ou força mecânica externa sobre ele. Aqui nós temos a definição de tensão mecânica em termos matemáticos. Então, note que nós usamos a tensão mecânica em unidades de Newton por metro quadrado ou Pascal. Aqui, a tensão mecânica vai ser força aplicada dividido por A0. Então, quem que é o F, né? F sobre A0. Quem é F? F é a carga instantânea aplicada em uma direção perpendicular à seção transversal do corpo de prova. Essa força é dada em Newton. Então, isso aqui acontece tanto para tração como para compressão. E o A0 é a área original da seção transversal antes da aplicação de qualquer carga em metro quadrado. A partir daí, vamos falar o que é deformação. A deformação ela é uma grandeza mecânica adimensional e ela é calculada a partir dessa fórmula, ó, Li menos L0 dividido por L0, e isso pode ser escrito também como um ΔL sobre L0. Vamos falar quem são esses componentes. Então, aí nós temos a deformação, conforme eu disse, uma grandeza adimensional. Li, esse I é de instantâneo, então trata do comprimento instantâneo do material. L0 é o comprimento inicial do material. O ΔL é o alongamento, né, gente? Se a gente pegar o comprimento instantâneo e tirar do comprimento inicial, nós temos o alongamento, que é o ΔL. Agora, nós enxergamos aqui uma relação que indica proporcionalidade entre a tensão e a deformação. E essa proporcionalidade é dada para nós em termos do módulo de elasticidade. Então, nós temos aqui a tensão, vai ser módulo de elasticidade vezes deformação. Uma coisa que eu queria aqui observar com vocês é, primeiro, quando nós vimos lá os processos de tração e compressão, nós comentamos que a deformação é positiva no processo de tração. Por quê? Porque o processo de tração, ele não promove um alongamento do corpo. Então, o comprimento LI, o comprimento instantâneo, depois aqui que a
força começou a ser aplicada é maior que o comprimento inicial do material. Então, esse alongamento aqui vai dar um número positivo. Então, a deformação, quando acontece tração, ela é positiva. Agora, se nós pensarmos na compreensão, o LI, o comprimento instantâneo, ele vai ser menor do que o comprimento inicial, porque acontece um achatamento, né, do material. Então, o ΔL, que é esse alongamento de deformação, ele vai ser um número negativo. Então, no processo de compressão, a deformação é negativa. Essa fórmula aqui, essa relação de proporcionalidade entre tensão e deformação, que é dada pelo módulo de elasticidade, gente, ela não vale sempre em todos os casos. Nós vamos ver que isso daqui, essa relação proporcional, diretamente proporcional entre tensão e deformação, acontece enquanto o processo é elástico. Chega um ponto em que o processo deixa de ser elástico e passa a ser plástico. Aí, essa proporcionalidade aqui, ela deixa de ser verdadeira. Vamos estudar isso com mais detalhes agora. Vamos, então, diferenciar uma deformação elástica e deformação plástica. Primeiro, vamos falar sobre deformação elástica. Esse é um processo de deformação em que a tensão e a deformação são proporcionais. Esse tipo de deformação não é permanente, o que significa que quando a carga aplicada é liberada, a peça retorna à sua forma original. Do ponto de vista microscópico, o processo de deformação elástica pode ser visto como resultante de pequenas variações no espaçamento interatômico e na extensão das ligações interatômicas. Portanto, o módulo de elasticidade reflete uma medida de resistência à separação entre átomos, moléculas ou íons adjacentes, dependendo aí de como é constituído o material. Então, nos casos de deformação plástica, a equação que nós vimos, a última equação que vimos na tela anterior, que relaciona a tensão com a deformação de uma maneira proporcional por meio do módulo de elasticidade, aquela relação é verdadeira, enquanto a deformação for plástica. Então, observe aqui nessa figura o que está acontecendo em termos esquemáticos. Veja, nós temos aqui um material. Nós vamos analisar um pedacinho dele aqui e vamos imaginar como que está ele organizado em termos atômicos aqui no início. No passo número 2, nós aplicamos uma força aqui sobre ele e essa força é uma força de tração. E a partir daí vai acontecer a deformação. Observem que, em termo microscópico, o que aconteceu foi, de uma maneira assim bem simples de nós falarmos, variações no espaçamento interatômico e na extensão das ligações interatômicas, ou seja, aqui as ligações esticaram, certo? Então, aconteceu isso, nós podemos observar a diferença daqui com esse processo após a aplicação da força mecânica. Quando essa força é cessada, quando ela termina, o material, no passo número 3 agora, que volta a não ter mais carga aplicada, ele volta também à condição atômica inicial. Por isso que nós falamos que essa deformação, ela é elástica. Quando nós cessamos a carga, a peça volta à sua forma original, tanto em termos microscópicos como macroscópicos. Agora, no processo de deformação plástica, nós observamos que a tensão mecânica e a deformação, elas deixam de ser proporcionais entre elas. Esse tipo de deformação, ele é permanente, ou seja, não recuperável. Mesmo depois que a gente cessar a força, o material não volta mais a ter as dimensões e as características que ele tinha anteriormente.
Do ponto de vista microscópico, ocorre o rompimento de ligações atômicas originais e a formação de novas ligações com outros átomos vizinhos. Com a remoção da tensão, não há o retorno às posições originais. Então, aqui, aquela fórmula de proporcionalidade, então, entre tensão e deformação deixa de valer. Vamos observar o que acontece nesse processo aqui. Mais uma vez, nós temos o material, vamos analisar o que está acontecendo aqui em uma amostra. Isso daqui, vamos pensar que é a organização atômica dele. Aqui, no processo número 2, nós aplicamos uma força, uma carga, uma tração sobre esse material, e aí nós vamos ter deformação. Essa deformação, gente, ela ultrapassa o limite elástico. Então, existe uma deformação, sim, que tem característica elástica, mas uma deformação que tem característica agora plástica. Então, o que nós observamos? As ligações esticam, igual aconteceu na tela anterior, quando a gente estava vendo a deformação elástica. Então, esse esticamento aqui é da parte elástica. Só que, além disso, nós observamos que acontece o rompimento de ligações atômicas originais e a formação de novas ligações com outros átomos vizinhos. Então, acontece como se fosse aqui um corte de planos. Então, essa parte aqui dessa nova organização atômica, ela é devido ao processo plástico. Quando a gente passa aqui para a etapa 3, que a carga cessou, o que nós observamos aqui? Observem que o material ele não voltou a ter exatamente as dimensões que ele tinha no passo número 1, inicialmente. Ele diminuiu a deformação dele, se comparado com o passo 2, por quê? Porque a parte elástica, né, gente, ela volta à original. Então, as ligações que estavam esticadas, aqui, elas não estão mais esticadas. A parte elástica voltou. Só que a deformação da parte plástica, ela não volta mais. Então, essas novas ligações que aconteceram e com o rompimento, né, das ligações originais e o estabelecimento das novas ligações, com esses planos aqui que nós vemos que ficaram diferentes da configuração original, isso não volta mais a ser como era no princípio. Então, tanto em termos microscópicos como também macroscopicamente, geralmente é possível de observar esse processo de deformação plástico. Mesmo depois de cessada a força, os efeitos ainda permanecem. Nesse ponto, nós podemos definir o que é escoamento. O escoamento é o ponto que indica o nível de tensão no qual há a mudança de regime de deformação elástica para o regime de deformação plástica. Para os metais em que a mudança de regime é gradual, esse ponto é onde deixa de valer aquela regrinha de proporcionalidade entre tensão e deformação, ou seja, é o limite de proporcionalidade. Muitas vezes, não se pode determinar esse ponto com precisão, e então nós usamos uma convenção. Veja, toma-se uma pré-deformação específica, tipicamente aqui de valor 0,002, e traça-se a reta paralela à porção elástica da curva tensão-deformação. O ponto de cruzamento dessa reta que nós acabamos de traçar com a curva real de tensão-deformação define a chamada tensão limite de escoamento. Eu vou mostrar para vocês esse processo na figura, na próxima tela, que aí vai ficar mais fácil de compreender. Aqui nesse gráfico, nós vemos no eixo Y tensão mecânica e no eixo X a deformação. Então, se nós pensarmos no comportamento de um determinado material, ele está aqui representado por essa curva em vermelho. Então, isso daqui é a curva tensão-deformação do material.
Existe, né, uma parte dessa curva que é proporcional, a tensão e a deformação são proporcionais, a partir de um ponto, essa proporcionalidade deixa de existir. Sabemos que, enquanto tensão e deformação é proporcional, nós temos característica de deformação elástica. Depois desse ponto, a deformação passa a ser plástica. O exato ponto onde isso acontece, muitas vezes, é difícil de ser definido em termos práticos. Então, o que acontece? É a convenção que eu comentei com vocês na tela anterior. Toma-se aqui uma deformação específica, geralmente adota-se 0,002, mas dependendo do tipo de material, pode ser que essa pré-deformação adotada seja um pouquinho maior. E aí, nós traçamos uma reta paralela a essa reta aqui, que representa a parte proporcional entre tensão e deformação. Então, nós tomamos essa pré-deformação aqui de 0,002 e traçamos aqui uma reta paralela com essa reta, com essa parte, né, proporcional da curva de tensão-deformação. Aí, no ponto onde acontecer o cruzamento entre essa reta aqui, que nós acabamos de traçar, e a curva real da tensão versus deformação do material, ou seja, nesse ponto aqui de cruzamento entre as duas, nós temos o valor de tensão chamado tensão limite de escoamento. Vamos entender agora o conceito de limite de resistência à tração. Após o escoamento, a tensão necessária para continuar a deformação plástica, é claro que depois do escoamento nós estamos na região de deformação plástica, né? Então, nos metais, essa tensão necessária para continuar a deformação plástica, ela aumenta até um valor máximo M, e então diminui até a eventual fratura do material. Vamos ver esse processo aqui na figura? Ó. Nós temos aqui o início. No início, sabemos que a deformação era elástica. Depois, após o escoamento, a tensão que nós aplicamos aqui para continuar o processo de deformação plástico vai aumentando até chegar num valor máximo aqui, que foi representado na figura por M. E depois ela diminui aqui até o ponto F, que é o ponto de fratura do material. Esse ponto M, gente, que é o ponto máximo aqui da tensão máxima aplicada, representa o limite de resistência à tração do material. Por isso que está aqui, LRT, limite de resistência à tração. E ele representa a tensão a partir da qual uma pequena constrição ou estrangulamento começa a se formar em algum ponto. Então, enquanto a gente não chegou nesse limite de resistência à tração, enquanto as tensões são menores que esse valor máximo, o que acontece? A deformação, ela vai acontecendo de maneira uniforme sobre todo o corpo de prova. A partir do momento que a gente chega aqui nesse ponto LRT, nós entendemos que começa a existir uma pequena constrição ou estrangulamento. Então, isso faz com que todas as deformações subsequentes aqui, elas fiquem confinadas a esse local onde aconteceu o estrangulamento. Vocês estão vendo aqui na figura, ó, pode observar que esse processo, né, muitas vezes, ele pode até ser chamado de empescoçamento. Então, nós observamos que as próximas deformações, elas vão ficar limitadas aqui a essa região de constrição e, consequentemente, depois, a fratura, ela vai acontecer nesse ponto. Agora falaremos sobre alguns conceitos importantes quando estudamos propriedades mecânicas. Vamos falar sobre ductilidade. Ela é a capacidade de sofrer deformação plástica até o ponto de ruptura.
No material dúctil, a região do regime plástico é maior do que a região do regime elástico. O material que apresenta deformação plástica muito pequena, ou mesmo nenhuma deformação plástica até a fratura, é chamado de frágil. Então, o oposto de material dúctil é material frágil. O que acontece? O material dúctil, ele tem um regime de deformação elástico menor e um regime de deformação plástico maior. Já o material frágil é o contrário, ele tem um regime de deformação elástico maior e um regime de deformação plástico muito pequeno ou até mesmo inexistente. Para a gente entender melhor esses conceitos, vamos observar essa figura, que mostra o comportamento tensão-deformação de dois materiais diferentes, um dúctil e um frágil. Observem aqui que o material frágil, ele é representado pela curva em azul. Então, nós temos aqui, ó, que o regime dele de deformação elástico, ele é grande e ele não tem praticamente nenhum regime aqui de deformação plástico. Quando ia começar a deformação plástica, ele já acontece a fratura. O ponto de fratura dele aconteceu exatamente aqui. Então, esse material, ele é um material frágil. Agora, vamos ver a outra figura, o outro desenho, a outra curva, que está aí em vermelho. Se vocês observarem, então, ele tem sim um regime elástico, só que o regime plástico dele é maior, ele é grande aqui, o regime plástico do material dúctil. Então, a ductilidade está justamente relacionada a essa capacidade do material de sofrer a deformação plástica até a ruptura. Então, aqui ele tem um longo intervalo aqui de que ele está submetido à deformação plástica para só aqui acontecer a ruptura. Então, esse é um material dúctil. Agora, vamos falar sobre a diferença entre rigidez e dureza. A rigidez define-se como a relação entre tensão e deformação elástica. Expressa as dificuldades oferecidas às deformações elásticas. O oposto de material rígido é material flexível. Então, quanto mais rígido for o material, significa que maior é a dificuldade que ele oferece à deformação elástica. Quanto mais flexível for o material, menor é a dificuldade que ele oferece à deformação elástica. Bom, e o conceito de dureza? Dureza é a propriedade de um material no estado sólido que permite ele resistir à deformação plástica. Agora, a rigidez, vocês viram que está relacionada à dificuldade oferecida à deformação elástica. A dureza está relacionada à dificuldade, oferecida à deformação plástica. E isso, usualmente, acontece por penetração ou por riscos. E o oposto de material duro é material mole. Então, quanto mais duro for o material, significa que maior é a resistência dele à deformação plástica. Para finalizar, nós vamos falar sobre o conceito de resiliência e tenacidade. A resiliência é a capacidade de um material absorver energia quando ele é deformado elasticamente e, depois, com a remoção da carga, permitir a recuperação dessa energia. Para ficar mais fácil de vocês visualizarem esse conceito de resiliência, aqui nós temos um gráfico mostrando o comportamento de um material, a curva dele de deformação versus tensão, deformação aqui no eixo X, tensão no eixo Y, igual nós vimos anteriormente. A curva dele é essa curva vermelha e aqui nós temos o limite da tensão de escoamento.
Bom, nós sabemos então que resiliência é a capacidade desse material em absorver energia quando ele é deformado elasticamente. Então, nós pegamos esse ponto aqui que indica o ponto relacionado ao escoamento, né? E toda essa área aqui abaixo da curva, toda essa região que está em rosa, representa um módulo de resiliência de um corpo de prova quando submetido a um ensaio de tração uniaxial. Então, nesse caso, essa área abaixo da curva representa, então, essa capacidade do material em absorver energia enquanto ele está nesse processo de deformação elástica. Bom, a tenacidade, ela é uma medida de energia de deformação, só que é diferente do conceito de resiliência. A tenacidade pode ser entendida como a energia total necessária para provocar a fratura do corpo de prova. Então, ela compreende o regime elástico e o regime elástico-plástico. Então, enquanto a gente falou que a resiliência estava relacionada à energia aqui do processo unicamente elástico, quando nós pensamos em tenacidade, nós falamos que é uma medida da energia total de deformação, que compreende o regime elástico e também o regime elástico-plástico. Então, é essa energia total que precisaria para promover a fratura do corpo. Então, se a gente fosse pensar aqui nessa figura, seria toda a energia, não apenas aqui até terminar o regime plástico, mas ia continuar até promover a fratura do material. Então, a tenacidade está relacionada com essa energia total até chegar no ponto de fratura. Bom, pessoal, então na aula de hoje eram esses os conceitos que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu fico à disposição para ajudá-los com as dúvidas. Façam as atividades propostas para estudar. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.